concordância da sua oração. Eu quero diminuir nesse momento, o presbítero, né, meu irmão, o Brandel Gomes, que Yeshua possa me diminuir agora nesse momento e que o espírito dele possa ser engrandecido nessa noite, para que eu possa ser capacitado a trazer uma palavra para vocês aí de entendimento da palavra. Eu quero dizer que eu não sou nada, eu gosto de me diminuir perante Deus e perante os homens, porque eu sei que é Ele que nos capacita, a sabedoria vem dele, o dom vem dele. Senhor, a glória é sua, o poder é total seu, Pai. Eu reconheço a minha fragilidade, a minha incapacidade de trazer a sua palavra, se não for da Assunção. Mas eu agradeço por estar sentindo a sua presença e por estar no meio dos meus irmãos aqui, que querem buscar a sua palavra em entendimento, em sinceridade. Em nome de Yeshua, amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Brandel, eu falei que esse estudo ele ia durar 3 semanas, né, mas acho que ele vai durar muito mais, porque tem muita coisa para falar e eu quero poder estar esmiuçando alguns detalhes aí do panorama bíblico sobre as duas casas. Eu pensei que eu ia sair do livro de Jeremias, mas eu não vou sair do livro de Jeremias. Nós vamos meditar em Jeremias no capítulo 3. Nós vamos meditar do verso 6 ao 18. Tem algumas revelações fantásticas ali que nós vamos, no caso, meditar. Eu vou estar finalizando essa palestra com Romanos capítulo 7. Nós vamos explicar aqui alguns contextos, coisas que são muito interessantes. Eu não sei se você está com a sua Bíblia hebraica aí, o Tanar, mas se você puder abrir em Jeremias capítulo 7, na tela para os irmãos aí, eu vou estar lendo aqui. Lembrando que eu vou fazer aqui uma tradução livre, tá? E não é uma tradução profissional, é uma tradução livre. E uma tradução livre a gente faz aqui algumas paráfrases aqui, mas por que eu opto às vezes ler em hebraico e fazer a tradução livre? Porque existe algumas revelações fantásticas aqui, tá? É muito interessante. O livro de Irmiarro, conhecido como o livro de Jeremias, né? Ele foi escrito na época do rei Josias, em 640 a.C., e nós vamos ter algumas revelações fantásticas aqui desse ensinamento hoje, coisas que são muito importantes a gente estar falando e ministrando e argumentando entre nós aqui. Então, na época de Jeremias, né, Jeremias estava passando por algumas situações difíceis. Josias, ele foi considerado o segundo maior rei de Israel depois de Davi, né, porque ele reformou o templo. Fazia alguns anos aí que o livro da lei, a Torá, não estava sendo ensinada nem pelos sacerdotes, estava uma bagunça em Israel. Ele fez um projeto de derrubar os altos aí, até alguns postes ídolos aí que Salomão, nos seus tempos de trevas, ergueu, ele derrubou. Ele fez tudo correto, né, e Jeremias teve esperança nessa época que aconteceu, e praticamente fazia alguns anos já que o reino do norte estava sendo levado, tinha sido levado já para a Síria, e Jeremias estava prestes a ver o reino do sul também seguindo o mesmo caminho. É o que nós vamos estar estudando hoje, amém? Glória a Deus. Todos estão me ouvindo bem aí? Eu queria ouvir ok, vocês estão me ouvindo bem aí. Glória a Deus. Amém, estamos sim. Eu abri aqui a minha Taná em Jeremias capítulo 3. Eu vou explicar um pouquinho o contexto até o verso 6 aqui. Se vocês, eu não vou ler desde o começo, porque senão vai ficar muito longo o estudo, né? Eu quero ser objetivo aqui em alguns aspectos e trazer algumas revelações aqui muito importantes. Nós pegarmos aqui o contexto de Jeremias capítulo 3. Jeremias, ele traz uma profecia aqui dentro de um intertexto, que seria um intertexto, né? Ele faz alusão à Torá do casamento, que está em Deuteronômio capítulo 24, verso 1, 2, 3 e 4. E aqui ele quer falar algo muito interessante sobre algumas questões, né? Que seria a questão do divórcio, né, que Deus deu ao reino do norte. Esses detalhes que nós vamos citar aqui são os detalhes mais importantes para se entender as duas casas. Por quê? O que vai ser falado aqui, no caso, quando nós terminarmos aqui o livro de Jeremias e entrarmos em Oséias, que também fala bastante sobre as duas casas, nós vamos ver que vai completar o que Jeremias escreveu aqui. É claro que Oséias, ele profetizou antes, né? Mas eu optei começar por Jeremias, porque Jeremias, ele anuncia uma nova aliança em detalhes, talvez
em detalhes que Oséias não citou. Nós vamos estar aqui falando algo muito interessante e muito importante. Nessa época de Jeremias, nós podemos entender a cosmovisão que Jeremias vivia, né? Porque ele estava prestes a ser dominado pelo Império Babilônico. O seu povo já tinha sido bastante oprimido pelo Império Assírio, né? E quando nós estudamos um pouquinho a questão histórica, o Império Assírio, através do rei, no caso do rei Assur, foi um império que derrubou o primeiro Império Babilônico, porque antes da Babilônia aqui, na época de Nabucodonosor ser a Babilônia, já existia um império arcaico babilônico que dominou, né? Que foi posteriormente derrubado pelo Império Assírio, né? E aqui estava prestes através de Nabucodonosor, ter uma retomada, né, da Babilônia, onde foi um dos maiores impérios que pisou sobre o velho mundo, né? Então aqui é algo muito interessante, do verso 1 ao verso 5 aqui, Jeremias faz alusão ao casamento, né? Fala assim, que se o homem se casar com uma mulher, né, e lhe der a carta de divórcio, que seria o Sefer Kiritut, né, a mulher poderia retornar ao mesmo marido? Não, né? Perante a Torá, não poderia retornar ao mesmo marido. E ao mesmo tempo que se ela voltasse para o marido, né, ela profanaria, no caso, a terra, né? Tanto que a palavra hebraica ali que eles usam para profanar é a palavra Hanof, né, que significa um profanar, né, um poluir, no sentido de você trazer conceitos, né, e no caso de imoralidades para a terra. Essa palavra ela tem um certo tipo de conotação que é algo muito interessante. Já pulando aqui para o verso 6, eu vou ler aqui, né, e vou traduzir para vocês de uma forma livre, amém? Aqui no verso 6, Datanar, aqui nós temos a palavra aqui, no verso 6 está assim, Vaiomer Adonai Elai, né? Li aqui a metade do versículo. Deus fala assim para Jeremias, né? E disse Adonai para mim, né? Jeremias fala, e disse Adonai para mim, Baiami nos dias Iosiarro, né? Iosiarro é o nome de Josias, né? Então aqui na época do rei Josias. Hameler, né? Hameler seria o rei, né? Haraú, né? Aliás, no caso Haraitá, né? E o seguinte, e observem tu, né? Observem tu, Asher, a qual Astá, né? Astá, aqui Astá é o verbo fazer, a qual fez tu, né? A qual fez tu, observe, né? Diz para Jeremias, observe, geralmente fala a qual fez tu, indicando não só para Jeremias, mas para toda a nação. Aí depois nós temos a palavra aqui, mechuvá, né? Mechuvá significa revoltada, aleivosa, né? Ou seja, ele fala assim, observa o que fez, né? A mechuvá, a aleivosa Israel, né? Se referindo aqui ao reino do sul, ao reino do norte, que seria as 10 tribos que estudamos no reino passado. Temos aqui a palavra holha, né? Andando, né? Observe a aleivosa Israel andando. Ri, tem o pronome ri aqui, ela, né? Alcal, né? Sobre todo har, monte, Navor, aliás, Navorá. Essa palavra Navorá aqui sobre todo o monte alto, né? Vel e para, Tahat, de baixo, Kol, de toda, Etzraã, né? Etzraã significa de toda árvore verdejante, ou então toda árvore frondosa, né? Então, ou seja, essa expressão aqui, Etzraã, aqui, que significa observe o que
a casa de Israel, que é a leivosa, que é a revoltada de Israel, estava fazendo debaixo, né, de árvores verdejantes, né? Essa palavra aranha aqui, ela vem do verbo hebraico ra'anan, né, que significa algo viçoso, né? Então, ou seja, eles se encantaram com costumes das nações, né? Estava indo após essas nações. E acaba aqui o versículo 6, né? Com a palavra vatizini, né? Ou seja, e adulterou Shan ali, né? Ou seja, é como se aqui a questão retórica aqui que Jeremias fala sobre o reino do sul é da mesma forma que um homem observa uma mulher, né? De forma desnuda na rua, né? Geralmente quando um camarada vê uma mulher muito bonita na rua, ou que está mostrando as carnes, né? É utilizada essa palavra aqui, né? O verbo ranan, que é uma pessoa viçosa à vista. Só que, ao mesmo tempo que é algo viçoso à vista, é algo que vai trazer, né? No caso, prostituição, né? Que a palavra aqui, que eu falei adultério aqui, eu falei a palavra aqui, no caso, tizinai, significa adulterou ali, né? Ou seja, ela praticou adultério ali, ou seja, ela foi encantada, né? Com esse simbolismo aqui de uma árvore, sempre o Eterno, quando ele traz alguns aspectos, ele sempre utiliza a questão de uma árvore para simbolizar algo de fruto do pecado, né? Então isso aqui é algo muito interessante. No verso 7, começa assim, ó. Vá amar e diz, né? Aharei, diz aharei após, né? Que tá a palavra assotar, né? Que é o verbo fazer aqui. Diga aharei após tu fez, né? Após eles fizeram ali, né? Após eles fizeram ali. It, qual, em toda, Eler, aliás, observa o que fez, né? Em tudo isto, né? Elai, para mim, né? Ou seja, observe o que a casa de Israel fez comigo, né? Deus está querendo passar aqui, estou parafraseando aqui, no caso, a tradução, né? Deus está querendo dizer, olha só isto, né? Que eles fizeram, né? Para mim. Tashuv, a palavra tashuv aqui é uma palavra semelhante à palavra techuvá, né? E que significa tornar, né? Ou seja, ele disse que o povo iria adulterar, né? E depois iria tashuv, iria tornar para eles. E essa palavra tashuv aqui é a mesma palavra que você encontra em Gênesis, quando fala que do pó o homem veio e do pó ao homem tornaria, né? Então a palavra tashuv aqui, que é um tornar, está se referindo a você voltar a uma essência de início que você teve, né? Então Deus fala assim que o povo iria adulterar, mas para ele iria voltar. Aí temos aqui velô, né? Velô, e não, né? Velô significa e não. Estamos no verso 7 aqui ainda. Velô, chavá, e não voltou, né? Ou seja, ele pediu para que voltasse, mas não voltou. Aqui temos a palavra vatire, né? E observe, né? E observe, né? Bagodá, né? Bagodá, ou seja, a fraudulenta, arrotar sua irmã Yehudá. Aqui já está falando do reino do sul, né? Ou seja, e observou a sua irmã Judá, né? Ou seja, dizendo aqui que a casa de Israel, que é o reino do norte, tinha se prostituído e estava observando a sua irmã, no caso que seria
a sua irmã, casa de Judá aqui, que ela seria a fraudulenta, né? E essa palavra aqui, hebraica, bagodá, né? Que é fraudulenta, está no sentido de pessoas que está se apostatando de uma lei, de uma instrução. Então isso é algo muito interessante. Aqui no verso 8 temos algo muito interessante, tá? Que é a palavra veare e observei, eu observei, kial, porque sob toda, né? Odot, né? Odot, sobre toda causa, observei sobre toda causa, estou parafraseando aqui, tá? Sobre toda causa, sobre toda causa, asher, a qual peraí, deixa eu ver aqui, sobre toda causa, asher, a qual Neum Adonai, a qual declarou Adonai, Meshuvá, a aleivosa, Israel. Shelah Hitai, aliás, Shelah Hitaiha, né? Ou seja, ele está dizendo que ele observou toda a causa aqui de Israel e a palavra Shelar aqui significa repúdio, né? A equivalente aqui em grego é opolu, que é ele se divorciou dela. E a Vaet, aliás, Vaetean, né? Aliás, isso, Vaetan, né? Evos, dei, Sefer Kiritut, carta de divórcio. Li aqui a metade do versículo 8. Isso aqui é muito importante nós entendemos, por quê? Porque aqui em hebraico está dizendo que Deus, ele deu a carta de divórcio às 10 tribos, que era chamado de casa de Israel, como nós estudamos aqui na semana passada, né? Então isso é algo muito importante da gente, né, entender, né? Isso é algo muito importante da gente entender. A outra parte do versículo aqui é Eleiha, né? E dei o Sefer Kiritut Eleiha, sobre ti, né? Sobre se referindo aqui às 10 tribos, né? Então isso é algo muito interessante aqui, que aqui no verso 8 fala que deu a carta de divórcio às 10 tribos, né? Ve'el, e Yar-a, né? Para observar, né? Bogodá, a fraudulenta, né? A fraudulenta, erro, né? Erudá. Ou seja, ele pediu que para observar a fraudulenta e Erudá, que é a casa de Judá, né? Arrotá, sua irmã, vai teler, né? E saiu, vatzem, e adulterou, né? E saiu e adulterou. Gan, também, ela, né? Ou seja, ele está falando aqui, observe a casa de Judá, sua irmã, que é uma fraudulenta, que seria uma pessoa que estava se corrompendo, né?
que ela também estava adulterando, ela estava seguindo o exemplo do Reino do Norte, estava adulterando. Só que até então aqui nós observamos aqui no verso 8, né? No verso 8, não houve um repúdio. Né? Não houve um repúdio à casa de Judá. A casa de Judá não tinha sido repudiada ainda. Então isso é algo muito interessante de se entender. Só o reino do norte, que seria a casa de Israel. No verso 9 nós temos a palavra verraiá. Verraiá Mikol, né? Eu poderia traduzir aqui, e existindo uma leviana, né? A palavra Mikol aqui pode ser, no caso, leviana. Existindo uma leviana. Zenotá, né? Prostituta, né? A palavra zenotá aqui, prostituta. Existindo uma leviana prostituta. Vatarenaf. A palavra vatarenaf aqui vem do verbo hanaf, né? Prostituta e poluiu, né? Que a palavra aqui é poluiu. Haaretz, e poluiu a terra, né? O mais interessante é que essa palavra aqui, poluiu a terra, está associada, por exemplo, essa palavra aqui, no caso, Hanof, né? O verbo Hanof seria um poluir, no sentido de fazer a terra se tornar uma terra iníqua, né? Ou seja, os costumes que eles estavam trazendo para a terra estavam permitindo que a terra ficasse poluída, né? Adúltera, transgressora de um princípio, né? Seria o significado aqui. Vatinean, e adulterou, et ha haeven, ou seja, ele adulterou et haeven com pedra, vet haetz, e com pau, né? Ou seja, está falando que eles tinham adulterado com pedra e com pau. A palavra etz aqui pode ser pau ou pode ser árvore, né? Pelo contexto aqui, eu creio que pode ser árvore, porque a árvore tem simbolismo de estar debaixo de alguma nação que estava persuadindo. E nessa época aqui, as nações circunvizinhas de Israel, não só dos dois reinos, estavam fazendo com que eles andassem em caminhos tortuosos. Verso 10 de Jeremias capítulo 3. Vegan também, vegan e também, vegan e também, Behol em tudo, Zot, também em tudo isto, Lo Shavá, não voltou, não tornou, Elai, não voltou para mim, ou seja, dizendo que o reino do sul também não voltou para ele. Só que até então ele não deu a carta de divórcio ao reino do sul, né? Bagodá, fraudulenta, né? Fraudulenta. Arrotá, sua irmã. Yehudá, Behol em tudo, Lebá,
em todo o seu coração, que e com temos aqui a palavra Bechaquer. Bechaquer significa deixa eu ver uma palavra mais específica aqui para trazer Bechaquer, né? Significa fingimento. Nenhum Adonai diz Adonai. Ou seja, aqui está dizendo aqui no verso 10 que a casa de Judá não voltou de todo o seu coração, né? Ela não voltou de todo o seu coração e estava praticando fingimento, né? E o mais interessante é que essa palavra aqui, Bechaquer, ela é uma palavra muito atual, porque é o que nós estamos passando hoje em muitos aspectos, né? Onde você vê pessoas buscando a Deus com sinceridade e pessoas buscando a Deus sem sinceridade. Eu estava falando até isso ontem com o irmão que veio aqui em casa, né? Nós estamos falando sobre a sinceridade de se buscar a palavra. E o Brandel fez as orações aí. Hoje em dia, você vê alguns líderes aí que ministram a palavra por dinheiro ou para benefícios próprios, né? Poderia se utilizar essa palavra aqui, ó, Bechaquer, né? Que seria uma pessoa que não buscou a Deus verdadeiramente com sinceridade, né? Ou seja, busca a Deus com fingimento. Né? Então isso é algo muito importante, interessante da gente entender. Que é o que estava acontecendo com a casa de Judá, ou seja, ela tinha deixado Deus parcialmente. Ou seja, poderíamos dizer que a casa de Judá que não foi repudiada, ela estava morna. Ela estava seguindo o evangelho de uma forma diferente. Verso 11. Vaiomer e disse Adonai, que é o tetragrama, Elai, para mim, né? Sedaká, justa, Nafechá, uma alma, Mechuvá, aleivosa, justa, uma alma aleivosa, porque daqui a pouco eu vou parafrasear aqui para vocês entenderem. Justa, uma alma aleivosa, Israel. Ou seja, ele está falando assim, justa, Sedaká, justa é a alma da casa de Israel, né? Bagodá, do que a fraudulenta e Yehudá. Aqui Deus ele passa uma mensagem muito interessante aqui através da boca de Jeremias, o verso 11, que ele está falando que a que foi repudiada era mais justa do que a casa de Judá, que não tinha sido repudiada. Eu falei, mas o que o Eterno está querendo passar aqui? Aqui tem algo muito interessante, por quê? Que ele fala que a que foi repudiada é mais justa, porque a que foi repudiada já não estava buscando mais nada, né? Agora a outra que é chamada aqui de fraudulenta, ela estava buscando de forma morna, né? Então, ou seja, a outra já tinha se sujado por inteiro, né? E essa daqui, e a casa de Judá, ela estava cocheando em dois pensamentos, né? Por isso que Deus ele usa essa expressão aqui em hebraico. Verso 12. Halou, né? Anda, né? Vekaratá, anda e tu clama, ou chama, né? Vekaratá é tu clama e tu chama. Et hadevarim, né? E tu chamas, e tu anda, vai, né? Vai, anda, né? Anda e tu chamas et hadevarim, as palavras. Ha'eler, né? Ha'eler, estas, né? Ou seja, tá falando assim, Deus está falando, anda e clama essas palavras. Deus está falando aqui no verso 12. Anda e clama essas palavras. Tissaponá, ao norte, ou seja, está falando para clamar
essas palavras ao norte, né, que seria aqui se referindo à casa de Israel, né, o reino do norte. Vá amartar, e tu dirás. O verso 12 ainda, e tu dirás. Chuv, né, ou melhor, chuvá, né, volte, né, volte, mechuvá Israel, né, volte a leivosa ou revoltada Israel, né, Deus mandando clamar ao norte e pedir para a volta das tribos perdidas. Neum Adonai, declara Adonai, que é o tetragrama. Declarou Adonai li, né? Aliás, lo, não, afil, lo afil, não desviarei, panai, a minha face, berrem, de vocês. Estou aqui parafraseando. Deus pedindo para clamar ao norte, para eles voltar, que Deus não desviaria a face deles. Que Hassid, porque eu sou piedoso, né? A palavra Hassid aqui significa uma pessoa graciosa, né? Essa palavra aqui vem da mesma raiz da palavra graça, né? Porque Hassid, eu sou gracioso, que Hassid, porque eu piedoso, Ani, eu, Neum, Adonai, porque eu sou, né, gracioso, né, declara Adonai. Então isso é muito importante o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que ele é gracioso, declara Adonai. Lo é não, né? Lo itir, né? Lo itir. Não ira, né? Aqui, ou seja, ele está falando que ele não alimentaria a ira dele, leolam, para sempre. Então, quando ele fala lo itir leolam, né? Que ele não deixaria essa ira dele para sempre sobre o reino do norte. Então, para vocês verem aqui, que tremendo esse texto aqui, que fala de uma declaração que Deus dá para as 10 tribos, né? Ao mesmo tempo que ele dá a carta de divórcio, ele faz promessas que a ira dele não iria durar eternamente para com as 2 tribos. Ele promete e diz para Jeremias clamar ali para que eles voltassem, tá? Então, isso é algo muito interessante. Verso 13. Somente, DI, somente conhece Avonar, né? Somente conhece a sua iniquidade, né? Que a palavra avon aqui é a palavra que é traduzida do português como iniquidade, que seria uma pessoa que conhece, que transgride a lei. Somente conhece a sua iniquidade. Kibá Adonai, porque em Adonai, porque em o tetragrama, né? Elohai, né? Elohai, porque no tetragrama seu Deus, né? Pachat, tu transgride. Só que essa palavra aqui, transgressão, é diferente de avon. Aqui seria uma transgressão no sentido de a iniquidade está enraizada na pessoa, né? Então, eles estavam transgredindo no tetragrama. Vatifaziri,
Vatfaziri significa estende, né? Eter, derahaich, né? Ou melhor, derahaich, né? Estende os teus caminhos, os seus caminhos. Lazarim, para estranhos, ou seja, o povo estava estendendo aqui os seus caminhos para os estranhos, Lezarim, para os estranhos, né? Tahat, de debaixo, Kol, de toda, Etz, toda árvore, Raan, né? Raan, que significa árvore verdejante, árvore frondosa, e simboliza aqui algo que tem aspecto bonito, mas que traz questão de morte. O Vicoli, e em minha voz, lo não, chamar etem, vós não ouvistes, ou seja, em minha voz, né, não ouvistes, o povo não está ouvindo a voz do Senhor. Nenhum Adonai, declara Adonai. Então aqui acabou o verso 13. Então aqui está falando que o povo não estava ouvindo, né, a voz dele. Tem algumas palavras aqui, e nós podemos observar que sempre que houve as diásporas, não só para os dois reinos, está se referindo à questão de transgressão, está associada à transgressão, de você adquirir costumes dos outros povos, e também de você adquirir, né, de poluir, no caso, a terra. Né? Verso 14. Chuvu, Deus fala assim, voltem, banim, filhos, chuvavim, filhos rebeldes, chuvavim rebeldes, ou filhos revoltados, filhos aleivosos, né? Nenhum Adonai, declara o tetragrama, né? Porque Anohi, porque eu, Deus falando, porque eu, né? Leti, né? Baaleti, porque eu caso, Barren, com vocês. Olha só que legal aqui. Deus, ele deu lá em cima a carta de divórcio, mas ele faz promessas, pede para o povo voltar, que ele casaria com o povo, né? Aí temos aqui a palavra, a continuação, Velakariti, e para eu arrebatar, né? Ou seja, aqui está pedindo no verso 14 aqui para o povo voltar, que ele se casaria com o povo e arrebataria o povo. O Brandel, no começo disso, ele passou algo muito interessante que nós temos que atentar, é o quê? Que é os estudos das duas casas. Eu já vou continuar o resto do versículo aqui. O estudo das duas casas, ele engloba algo muito amplo, inclusive a questão de arrebatamento, casamento e arrebatamento, porque as pessoas leem no Novo Testamento de arrebatamento, mas acha que arrebatamento é uma criação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está falando de casamento e arrebatamento, desses conceitos que ele pega aqui dos profetas, né? Então, isso é algo muito interessante. Atirren, né? Que eu vos arrebato, né? Atirren, vocês, né? Atirren é vocês aqui. Atirren é vocês. E arrarei e após aliás, eu arrebatarei a terreno vocês, né? Aí temos aqui a palavra errad meir, e da cidade, errad meir, e da cidade,
Ushanim e 2, Memishperá e 2, da família. Verri, boti, né? E virei a terreno, a vocês, né? De Sião, ou melhor, e trarei vocês para Sião. Então, por exemplo, ele vai arrebatar aqui o povo no verso 14, ele vai se casar com o povo, estou parafraseando aqui, porque eu fiz uma tradução livre e tem que passar para a gramática em português. Ele iria arrebatar o povo aqui, casar com o povo, né? Separar 2 de cada cidade, aliás, um de cada cidade e 2 de cada família, e ia trazer o quê? Para Sião. Ele está fazendo promessas aqui de profecias que não aconteceram, né? Isso aqui é algo muito interessante. Nós temos que pegar e atentar, né, para a gente entender alguns conceitos. Verso 15. Eu vou ler até o verso 18 aqui. Venatati, e darei eu. Verso 15, e darei eu. Venatati, e darei eu. Lahem, para vocês. Para vocês. Né? Roim, pastores. Que lhe vi conforme meu coração. Depois que o povo viria para Sião, eu vou trazer pastores conforme o meu coração. Veraú e apacentarão. Atirrão, vocês. Dia em ciência, verá shihil e inteligência. Então, ou seja, depois que eles fossem trazidos para Sião, Deus levantaria pastores aqui para eles aqui, que iria apacentá-los com paciência, né, com a consciência, com conhecimento e inteligência. Muito interessante isso aqui. Verso 16. Verso 16. Né? Verraiá, existe Kitirbu, né? Existe números aqui, né? Existe números. Existe numerosos. Pode ser números aqui, numerosos. Existe numerosos. Né? O peritihem, né? E vossos frutos, ou seja, e numerosos e vossos frutos, né? Baretz, ou seja, que o povo seria numeroso, né? E daria frutos na terra. O povo seria numeroso e daria fruto da terra, né? Aí aqui temos a palavra Baiamim, nos dias. Rahemá, a fazer. Nenhum Adonai, declara Adonai. Nesses dias, né, que ele vai fazer, declarou Adonai. Né? Nenhum Adonai. Omer. Aliás, Lo Omeru. Né? E dirão,
Ud, novamente. Aliás, e não dirão novamente. Aaron. Aaron Brit. Arca da aliança. E não dirão novamente. Aaron Brit. Arca da aliança. Ou seja, aqui está querendo dizer que o povo não precisaria mais de uma arca da aliança, né? E não dirão novamente a arca da aliança. Aaron Brit, né? Adonai, Aaron Brit Adonai. Arca da aliança Adonai, né? Velô, e não. Alá, e não subirão sob leve o seu coração. Ou seja, que eles não iriam mais dizer Arca da aliança Adonai. E essa vontade de ver a Arca da aliança não subiria mais ao coração deles. Velô, e não. Yaziharu, né? E não se lembrarão, mas, velô, e não, Ibecod, e não contarão, velô, deixa eu ver aqui mais, velô, e não, e não fará, e não fazerá, novamente, ou seja, está dizendo que não se fará mais arca novamente, não precisará de mais de arca da aliança, ou arca do testemunho, né? E por quê? Porque o próprio Deus seria o próprio testemunho, né? Então aqui seria uma concordância escatológica de Apocalipse se referindo às 10 tribos, algo muito interessante. Verso 17, né? Baet Rahi, né? Baet Rahim, e naqueles dias, Baet Rahi, e naqueles dias, e crê, aliás, Ikeru, chamarão lá em Jerusalém, né? Chamarão Jerusalém, que se Adonai, trono de Adonai. Então, ou seja, o trono de Adonai vai estar onde? Em Jerusalém, e não lá no céu, né? Vê Nikou, né? O verbo ko aqui, que é o verbo ajuntar, está no tronco verbal nifal, né? Forma ativa, forma passiva, né? Forma passiva. Ou seja, e se ajuntarão, eleja sobre ti, e se ajuntarão sobre ti. Aqui é algo muito interessante que nós vamos estudar aqui, ó. Qual? Todas, Hagoim, todas as nações. Lechem Adonai, em nome de Adonai, ou seja, todas as nações vão se juntar em Jerusalém, onde vai estar o trono de Deus, né? Em nome do tetragrama aqui, que aqui está a palavra Lashem, né? Lashem Adonai, em nome do tetragrama. Lirushalã, em Jerusalém, né? Velô, e não, Lehu, e não andarão, Od, novamente, Aharei, após, Sherut, né? Após Sherut, Sherut Lahem,
Sherut Laban. Sherut significa prosperidade, dá mais sentido de prosperidade. Sherut Laban, eles não andarão novamente na prosperidade, Laban, do vosso coração. Hará, do vosso coração mau, né? Ou coração maldoso. Tá? Então isso é algo muito interessante. Ou seja, Deus faz promessa aqui que no final dos tempos iria arrebatar as tribos e nações viriam junto com as tribos. Então, ou seja, o que nós aprendemos até aqui, para a gente resumir algumas coisas aqui, para a gente progredir. Nós aprendemos que Deus deu o divórcio aqui às 10 tribos. Ele estava triste com a casa de Judá, que estava coxando em 2 pensamentos, mas ele pede para Jeremias clamar, e no caso ao norte, e pede para Jeremias, e fala para Jeremias que eles voltariam, né? Então, ou seja, às vezes as pessoas falam assim, quando que as 10 tribos vão voltar? Pelo que nós vemos aqui pelos textos, não é? Ela vai voltar através do arrebatamento. É o que nós podemos entender. Deixa eu finalizar aqui no verso, no caso de 18. Baiamim Ramê. Naqueles dias, Yelehu, andarão, aliás, Yelehu, andarão, Abeit e Yehudá, naqueles dias andarão Abeit e Yehudá, Al-Beit Israel. Naquele dia andará Abeit e Yehudá sobre a casa de Israel. Abeit e Yehudá andaria sobre a casa de Israel, que seria o reino do sul. Ve e Abu e virão Aihidá do Meretz da terra, Tissipom do norte. Ou seja, está falando que as 2 tribos viriam uma sobre a outra da terra do norte, né? Al-Haaretz, a terra, Asher, a qual, né? Nihelaheti, né? Aqui temos o verbo nahal aqui, o verbo herdar. Eu herdo, tu herdas. Aqui o verbo herdar, ele está no tronco verbal e fio, forma ativa causativa, ou seja, Deus iria trazer o povo para a terra, né? Ele iria causar, né, uma herança, né? Ia causar uma herança. Uma herança. Tihem, uma herança, né, a vossos pais, ou seja, a herança que foi prometida aos pais, né, e Deus iria fazer com que essa herança voltasse para eles, né? Então isso é algo muito interessante. O que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos até aqui o que, dentro das questões das 10 tribos aqui, só nesse livro de Jeremias, nós aprendemos o que Deus pede para profetizar sobre as tribos que voltariam, fala de herança, fala aqui de arrebatamento, e fala que ajuntaria elas no final dos tempos, né? Então, e muitas vezes nós vemos aí as pessoas falando sobre as 10 tribos, mas as próprias escrituras dizem que ela voltaria, né, nos últimos tempos, né?
E o mais interessante, como que seria esse casamento? Se, por exemplo, quando nós observamos Deuteronômio capítulo 24, Deuteronômio capítulo 24 fala que se o marido desse a carta de divórcio, ele não poderia se casar com a mesma esposa, né? Como que Deus se casaria com as 10 tribos se ele tinha divorciado dela, né? Vou pedir para os irmãos estar abrindo aqui em Romanos capítulo 7, verso 1. Vou esperar todos abrir, quando vocês falarem que abriu, vocês dão um toque. Eu começo aqui, que eu vou ler aqui. Só que eu não vou ler em grego. Eu tenho uma tradução aqui que está muito semelhante no caso ao grego, né? Ela é parecida com a judaica, que é do David Stern, mas não é. Tá? É uma tradução muito boa. Agora que vocês abrirem, vocês me avisem. Abriram aí? Ok. Sim. Ok. Romanos 7, verso 1. Não sabes vós, irmãos, que é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, pois que falo aos que sabem a Torá, né? Ou seja, aqui ele está falando para ele fala assim, ó, não sabes que falo para aqueles que sabem a Torá, que a Torá tem, né? Que a Torá tem. Ele fala que a Torá tem aqui está falando da Torá do casamento, tá? Tem muitas pessoas que às vezes não atentam para isso. Que a Torá tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, né? Ele faz uma pergunta. Você sabe que a Torá tem domínio ao homem enquanto ele vive? Você sabe? Ele faz uma pergunta. Aí ele fala aqui no verso 2 de Romanos 7. Deixa eu ler aqui na Bíblia aqui. Ele fala no verso 2 de Romanos 7. Porque a mulher que está sujeita ao marido, vírgula, enquanto ele vive, enquanto ele viver, vírgula, esta lhe está-lhe ligada, né? Está-lhe ligada, ou seja, enquanto o marido vive, a mulher está ligada. Aqui ele está fazendo uma parábola aqui para a igreja de Roma entender, para quem conhece a Torá. Ele está ligada pela Torá, mas morto o marido, está livre da Torá do marido. Ponto. Ou seja, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, né? Então, ou seja, para a mulher voltar para o mesmo marido, não podia, né? Porque seria, lá em Deuteronômio 24, verso 4, fala que seria seria tamer, seria imundície, né? A mulher voltar para o mesmo marido. E Deus fala que essa prática seria toebá, a palavra toebá seria algo abominável, né? Algo abominável a mulher voltar para o mesmo marido. Então, como que Deus poderia se casar? Como que Deus poderia se aproximar da sua esposa Israel sem ferir a sua Torá? Ele teria que ter o quê? Ele teria que ter um representante pleno. E esse representante morreria no seu lugar, né? E quando esse representante ressuscitasse, a mulher poderia se casar novamente, né, com o filho, e através do filho faria parte da família do próprio Deus. Então isso é algo muito interessante. Aqui no verso 3, aqui nós vemos aqui, ó. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. A palavra adúltera aqui em grego é a palavra miholis, né?
Mirolis, adúltera, é a palavra equivalente da palavra hebraica, né? É equivalente da palavra hebraica. Adúltera no sentido de estar, né, estar dentro de um relacionamento ilícito, nesse sentido. É considerada adúltera se for do outro marido. Ponto e vírgula. É considerada adulta se for do outro marido. Essa aqui é algo muito interessante. Vou pegar outra continuação aqui do versículo, que é muito interessante. Mas morto o marido, livre está da Torá, e assim não será adúltera, se for de outro. Ou seja, se o marido morresse e ela casasse com outro, ela não seria considerada adúltera. Então, o apóstolo Paulo aqui está fazendo aqui uma midrash aqui, chocando o texto de Deuteronômio 24, mais Jeremias 3 e também mais o texto de Jeremias 3, para falar sobre como que seria esse casamento. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a Torá pelo corpo do Machia, né? Ou seja, assim está mortos pela Torá por o corpo do Machia. Mas qual Torá que é aqui? Aqui está falando a Torá do casamento. Por isso que ele falou no princípio ali, para quem conhece a lei, né? Para que sejais de outro daquele que o ressuscitou dentre os mortos. Né? Ou seja, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Né? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, né? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Elohim. A fim de que demos frutos para Elohim. Ou seja, algo muito interessante que ele fala assim, se você está livre da Torá do casamento, do repúdio ali, você poderia se casar com o filho, né? Porque se você se casa com um filho, você se aproxima do pai. Então, quando você vê ali Jeremias fazendo aquelas declarações, volta, Deus é misericordioso, ou seja, ele preparou uma aproximação, né? O próprio Deus não poderia se casar, mas o filho poderia se casar com a mesma esposa, né? Para que houvesse salvação e remissão. Verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, paixões dos pecados, mediante a Torá, ou seja, as paixões dos pecados, ou seja, a Torá, ela mostra para nós o que é pecado, né? Ou seja, os nossos desejos, né? Eles vão ser considerados bons ou ruins perante uma instrução. Se a instrução fala que esses desejos, as paixões que temos são ruins, então nós vamos saber, né? Operavam em nós, né? Operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. O que ele quis passar aqui? Quando a pessoa estava separada de Deus, né?
andando em outros preceitos e outros costumes, né? Nós estávamos na morte, mas se casando com Cristo, aquela essência que as 10 tribos perderam do Pai voltariam para eles, né? E para finalizar aqui no verso 6. Mas agora temos sido temos sido liberados desta função da Torá, ponto. Aliás, vírgula, dessa função da Torá, tendo morrido para aquilo, né, tendo morrido para aquilo, né, ou seja, tendo morrido para aquilo que trazia a morte, né, para aquilo em que estávamos retidos, ponto e vírgula, para que servamos em novidade de rua, de espírito, né? E não na velhice da letra, né? Por que aqui fala velhice da letra? A Torá, ela tem a função de mostrar a justiça de Deus, que é a Tzedaká, e a função de mostrar o juízo de Deus, né? Então, ou seja, quando nós estávamos mortos nas paixões e nas concupiscências, né, a Torá, ela apontava a nossa morte, porque nós estávamos na transgressão. Mas em nova novidade de vida, em espírito, andando em nova novidade de vida, nós vamos andar na justiça de Deus e vamos estar livres da velhice da letra, né? Então esse aspecto é muito interessante. Eu sei que esse assunto, como eu li ali, eu fiz uma tradução bastante livre, né, ali. Espero que os irmãos tenham entendido, que eu vou deixar agora para as perguntas. Mas vocês viram que é algo muito interessante, que a Bíblia, ela se completa nesses aspectos, né? A irmã Cristina falou muito bem na semana passada. Eu falei assim, eu não posso sair do livro de Jeremias agora, tem muitas revelações lá ainda, né? E eu creio que nós vamos entrar em Oséias, acho que só daqui a 2 semanas, porque tem mais alguns textos de Jeremias que eu quero meditar também, que fala sobre as 10 tribos. Inclusive, da semana que vem, nós vamos meditar em Romanos 11. Eu vou fazer uma midrash com Jeremias 11, que as pessoas vão entender o que é oliveira, porque muitos ensinam que oliveira é Cristo, mas a oliveira é Israel. Eu vou provar da onde que Jeremias fez aquela midrash, Jeremias capítulo 11, e vou explicar alguns detalhes em hebraico que ele ali que é muito interessante, né? Eu queria abrir as perguntas aí, né? Espero que os irmãos tenham entendido aí, no caso, o estudo. Glória a Deus. Brandel? Pastor Kesto, meu muito obrigado ao irmão. Glória a Deus. Tá me ouvindo aí? Amém, estou sim. Os irmãos podem ficar à vontade para participar. Glória a Deus. Então, na verdade, eu louvo a Deus, né, por esse estudo aí, que vem ampliando, né, os conceitos na mente da gente. Hoje fica muito mais claro quando a gente pega esse contexto aí das bodas do Cordeiro, da noiva, né, e esse contexto aí que o pastor Kester acabou de explicar, né, Deus deu o divórcio, como que vai fazer para se casar, né, como que vai, quando dá o divórcio, ela não pode voltar para o seu primeiro
marido. Então, assim, esses conceitos, eles vão sendo ampliados mesmo, e eu louvo a Deus pelo estudo, foi uma bênção, deu para entender perfeitamente, né? Eu não tenho perguntas, eu creio que mais para frente aí nas abordagens Glória a Deus. vai estar confirmando, né, mais, ampliando mais esses conhecimentos aí. Hoje fica muito claro, né, para a gente que veio, que tem essa visão aí da redenção, né, da nossa redenção final aí, esse contexto aí de bodas, né, de noiva, como que a gente se encaixa nisso aí. Muito bom, muito obrigado, pastor Keston. Gostei muito, e é isso aí. Amém, Cristina, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Fico feliz alguém quiser fazer a Cristina alguém contribuiu quiser fazer bastante também na semana passada, eu falei, tem que trazer. A Roberta justificou aí, falou que foi visitar a avó e por isso não estaria participando aqui com o senhor. Amém? Amém. Simplesmente maravilhoso o estudo. Amém. Eu creio que nas próximas ela vai estar aí. Vai ser benção também. Né? Amém. Pessoal, nenhum questionamento não, alguma pergunta? Aproveitando aqui a presença do pastor Kesto conosco. Ficou tudo muito claro aí, como que fica a questão do casamento, então. Tá tudo certo. Pode mandar a prova aí para os irmãos fazerem. Glória a Deus. Então tá certo. Pastor Wagner, se eu quer falar, se quiser fazer as considerações finais também, agradecendo ao pastor Keston, fazer uma oração por nós aí, agradeço bastante. Pastor Keston. Oi, posso fazer uma pergunta? Pode, com certeza, Jordana. Shalom. Obrigada. Shalom para todos. Tudo bem, pastor? Obrigada, viu? Uma bênção esse estudo. Eu queria entender um pouquinho mais a respeito de Jeremias Amém, 14. Jordana. Seja bem-vindo. Amém. Obrigada, pastor. Eu queria entender um pouquinho mais a respeito de Jeremias 14, quando você fala que vai ser arrebatado o povo e vai casar com um povo, separar um de cada cidade, né, e 2 de cada família. É mais a questão desse arrebatamento. Eu não consegui entender. Tá. É que ali, Jordana, está fazendo uma alusão ao arrebatamento, porque se você pegar a sua Bíblia em português, está falando que vai tomar, né? Mas a palavra tomar ali em hebraico é arrebatar, é pegar com força, entendeu? E trazer. Sim. Então, quando fala ali que vai trazer um de cada cidade e 2 de cada família, ou seja, um de cada cidade está se referindo à pessoa das nações, que seria nós, e 2 de cada família está se referindo às tribos perdidas que estão entre as nações. Ah, tá bom. Entendeu? Às vezes que são pessoas que são descendentes que nem sabem que são descendentes. Olha que bênção. Entendi. Obrigada, pastor. Então as tribos vão vir junto com as nações sem saber que faz parte das tribos. Que bênção, então, por exemplo, o casamento só vai acontecer quando houver o arrebatamento que vai unir as tribos, né? É o que o texto de Jeremias ali fala. E quando a gente terminar esse ciclo de estudos, eu vou mostrar para vocês que só vai acontecer no final. Mesmo, no caso, esse casamento. O retorno das tribos mesmo. Amém, pastor. Obrigada. Deus abençoe, viu? Amém. Isso Mais tá alguém? Pastor Wagner, pastor Gerson? Essa pergunta aí do tomarei está ligado ao contexto lá de que um será levado, o outro tirado, ou não necessariamente está... Isso, Cristina. Muito bom. Muito bom. A gente pode associar assim. Ah, tá. Esse contexto de Jeremias capítulo 3,
está associado ao arrebatamento. Ali em Mateus capítulo 24, quando fala que um será tirado e um ficará, já está associado ao juízo, né? Ao juízo, entendeu? Porque o justo dará a terra e o ímpio será exterminado. Entendeu? Então, por exemplo, eu interpreto ali Mateus 24, quando um será tirado e o outro ficará, eu interpreto que o que ficou é aquele que herdou a terra, que ali fala assim, como nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Quem foi levado da terra, né? Quem foi levado foi os ímpios, e o que ficou foi o justo, né? Então, por exemplo, fica um pouco dificultoso associar ali o arrebatar ali, porque o contexto está afirmando uma outra coisa, entendeu? Então eu tenho uma dificuldade de entender isso dentro da questão escatológica. Entendi. Consegui responder, Cristina? Sim, obrigado. Amém. Glória a Deus. É bastante mulher, no caso, participando hoje. Assim que é bom, né? As irmãs também participar. Pastor Wagner, Pastor Gerson. Quem mais que tá aí? Que eu nem sei quem tá aí. Shalom. Estamos aqui, pastor. Tem uma galera com a gente aí. Considerações aí. As considerações aí, porque eu sei que vocês têm bastante para acrescentar também. Vai lá, pastor Wagner. Shalom a todos aí. Pastor Kesto. Gostoso demais. Shalom, aí meu irmão. o senhor. Gostoso demais da forma como o senhor está abordando, pegando os tópicos bem tranquilo, lendo bem devagar conosco e fazendo as associações, né, o Midrashim. Que o Eterno continue te abençoando e te guardando. Já não vejo a hora do senhor, o que o senhor começou a fazer hoje, misturar os profetas com os escritos de Shaul. Isso vai ficar forte demais, meu amigo. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Mas o interessante é que a didática... Tá me ouvindo aí? Sim, senhor. O bom é o seguinte, na semana que vem a gente vai entrar em Romanos 11, né? E ali vai ser um estudo fantástico. Vocês vão ver que vai ser uma didática fantástica ali. Tem umas revelações fantásticas ali. E eu vou trazer em detalhes para vocês aí. Vai ser um estudo mais amplo que o de hoje. Né? Eu só vou entrar em Oséias depois, né? Em Oséias eu vou entrar depois. E vou mostrar que a carta aos Romanos, ela cita muitos profetas. Né? Eu vou mostrar para os irmãos que cita bastante os profetas. E é muito interessante essa questão. Amém. Essa questão abordada que o senhor fez também aonde entra o povo judeu e o povo gentio, porque a teologia normativa, eles começam a fazer, né, o estudo sobre as duas casas, mas de repente eles veem que a falta de aprofundar mais nos textos, por exemplo, e a visão judaica das escrituras, né, os termos, o estilo para poder ser interpretado, e aí eles não veem, em hipótese alguma, um versículo onde o gentio ele é encaixado. Quando eles começam a estudar, eles observam, opa, isso aqui é a casa de Judá, opa, isso aqui é as outras 10 casas, opa, onde é que eu entro aqui? Aí tem que inventar alguma coisa porque não tem um amparo de acordo com aquilo que eles veem. E o senhor citou Jeremias. Eles acabam adentrando ao supersessionismo, né? Que como eles não têm, como eles pegam conceitos dos pais da igreja, e os pais da igreja eles não tinham essa amplitude. Para você ter uma ideia, eu tô lendo aqui algumas literaturas de Justino, que foi um dos principais teólogos que a teologia
normativa usa, o Justino não conhecia o hebraico. Entendeu? Então, ou seja, eu, você, pastor Gerson, a irmã Cristina, a irmã Jordana, o Brandel, nós conhecemos mais a Bíblia do que Justino. Então, por que eu vou ter que seguir conceitos dele sabendo que ele está errado? É forte isso aí. Aí é forte. Entendeu? Como que eu vou seguir alguém? O meu hebraico, que é um hebraico simples, é um hebraico mais profundo do que de Martinho Lutero. Eu fiz uma pesquisa. Ou seja, o Lutero tinha menos hebraico do que eu. Então por que eu vou seguir alguns conceitos de Lutero sabendo que ele tinha dificuldade com o hebraico, pediu para rabinos ajudar na tradução? E olha que eu sou um simples estudioso do hebraico, eu não sou um professor. Então, assim, hoje nós temos um conhecimento muito mais vasto que esses homens aí. Eu não estou jogando na lata do lixo que tem coisas boas que eles passaram para a gente, né? Mas a questão teológica deles são muito ruins em alguns aspectos. E as pessoas, às vezes, ficam presas nesse. Então, quando você passa um estudo assim mais aberto, você viu que eu fiz uma tradução livre, né, bem simples, você vê que dá para você entender bem mais. Na semana que vem nós vamos meditar em Jeremias 11 e vamos meditar em todo livro, né, em todo o capítulo 11 de Romanos, e vou pegar a questão da Midrash do que Paulo quis passar e quis tirar, que é um dos capítulos mais mal interpretados pela teologia normativa, de falar que a oliveira é Cristo. E a gente vai mostrar que não é bem assim. E o livro de Oséias também vai ser algo fantástico, tem muita coisa boa ali, o livro de Oséias. E o livro de Oséias, ele vai completar sobre o divórcio, ali fala também sobre o divórcio. Os dois livros que são bem específicos do divórcio do Reino do Norte está em Jeremias capítulo 3 e em Oséias capítulo 1. Então é algo muito interessante. Já ouvi pessoas que, ao estudar esse detalhe, e a carência de enxergar Yeshua aí, né, como o senhor irá abordar para frente aí, aquele que, né, que morre para poder haver esse casamento e haver esse concerto, e para haver o documento de casamento novamente, eu já vi amigos, assim, de visão de restauração, que quando chegou nesse ponto aí, não viram uma saída, buscou no judaísmo tradicional e acabou negando, né, tudo, saindo fora da restauração, por falta de igual o senhor vai fazer aí. A explicação de Romanos 11, devagarzinho, detalhado. Eu estou vendo muitas pessoas que começam na restauração e, de repente, porque os antimissionários, eles gostam demais de utilizar esse tipo de questão aí, teológica também. Exatamente. Então como é que fica aqui para casar de novo? Como é que fica isso aqui? Eu não tenho resposta. Pronto. Lá se vai mais um adepto do judaísmo tradicional. Só que, pastor Wagner, você pode pegar os antimissionários nessa mesma pergunta. Eu já peguei, eu não vou citar o nome dele por questão de ética, eu tive um debate com um rabino aí, ele ficou até bravo comigo, e eu perguntei para ele assim, como que Deus vai se casar com as 10 tribos se ele se divorciou? E a Torá fala que não pode voltar para o mesmo marido. Ele não soube me responder. Um rabino ortodoxo. Entendeu? Aí eu peguei, eu peguei e li para ele. Eu não falei que era Romanos 11, que ele não ia, que era Romanos capítulo 7. Eu li Romanos 7 do verso 1 ao 6, que eu fiz com vocês aqui. Eu falei assim, eu tenho esse entendimento aqui, mas é claro que não era meu, era do apóstolo Paulo. Entendeu? Eu falei assim, alguém tem que morrer, alguém que representa o pai tem que morrer para ele se casar novamente. Aí o senhor pegou o Morê, pegou o professor. Sim. Entendeu? Como que vai casar com as 10 tribos se houve um repúdio? Porque, muito bem falado, pastor, porque há uma linhagem entre eles lá que fala, essas 10 aí se perderem e pronto, acabou, porque não tem como o eterno morrer.
Porque se eles falarem que veio um representante, aí pronto, lá se vai a teologia deles também. Se existir um representante legal que possa morrer, reconhecer o Mashiach. Então, por exemplo, o que fazer com esse texto de Jeremias que eu li em hebraico e traduzi para vocês? O que fazer com esse texto? Então eu vou falar que Jeremias errou? Que Jeremias falou que elas iam voltar. Quando você vê Oséias fala que elas iam voltar. Todos os profetas dizem que elas iam voltar. Então os profetas erraram? Né? A própria Torá diz que seriam espalhados entre as nações e voltariam. Como que vai ser esse casamento se o próprio Eterno deu a Sefer Keritut? Então, ou seja, não tem como desvincular isso de Yeshua. Não tem. Nossa. Aí é bruto. Dá pra... Entendeu? Não tem dá como pra entrar na mente. Yeshua. Dá pra entrar na mente do antimissionário. Dá pra entrar na mente. Eu tô combinando com a Roberta. A Roberta vai passar aqui um estudo. Ela tem uma literatura muito boa. Ela vai passar aqui estudo sobre apologética para ensinar as pessoas a refutar os antimissionários. Entendeu? E eles ficam perdidos. São estudos que eles ficam perdidos. Eles estão acostumados a pegar as pessoas, mas quem tem um conhecimento do hebraico e sabe os textos, a questão histórica, pega eles e fala assim. Agora, um pastor evangélico convencional vai ter dificuldade. Isso aí é fato. Mesmo quando você pega pessoas na visão da restauração, mas que não entende essa visão aí das duas casas, que não entende esse contexto aí, eu acho que ele não vai ter a resposta para essa pergunta, uma vez que Deus exatamente como que ele mesmo vai, entre aspas, né, no caso, abolir, como que, tipo assim, Cristina, não pode abolir a sua própria lei. Então, assim, eu acho que muitas das vezes quem não entende esse contexto das duas casas não vai ter resposta para essa questão aí. Exatamente. E, Cristina, você falou algo muito interessante, que não é algo que está apenas dentro do judaísmo ortodoxo, mas você vê também que o judaísmo messiânico, eles têm dificuldade de entender as duas casas. Tá? Não vou citar, como o estudo está sendo gravado, eu não vou citar o nome por questão de ética. Mas você vê que tem alguns estudos que nós aprendemos aí que não aborda isso. Com certeza. Show. Então nós temos que, né? No último domingo, o Rochecast, a gente já teve uma palhinha com a Roberta, que falou bastante sobre essa questão dos antimissionários aí, abordou bastante a questão dos antimissionários islãs, foi bem legal, do Islã, né? Foi bem legal. Uhum. Foi... Olha, eu não tenho tanta literatura apologética como a Roberta tem, ela tem mais que eu. Mas eu, como eu sou um estudante de alta crítica e baixa crítica textual, geralmente eu refuto os antimissionários com as armas deles mesmos. Né? Por exemplo, a Roberta falou algo muito interessante no estudo passado sobre a genealogia de Yeshua que eles criticam, né? E eu vou também na genealogia de Reis ali, que também tem muita coisa que no caso, que não bate. E falei, então, se a Brit Hadashah está errada por causa disso, aqui também está errado. Aí eles ficam sem argumentos. Foi um argumento que ela usou aqui. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Muito bom. Então a questão crítica é muito... o que é menos estudado hoje no judaísmo ortodoxo e no cristianismo são os profetas. E esses estudos de panorama bíblico que estamos abordando na quarta-feira, vamos estudar bastante os profetas. Tem coisas dos profetas tão profundas que se você não entender esse conceito, você não vai entender, no caso, Apocalipse. Eu estou separando algumas coisas também de escatologia. No final, eu vou dar uma pincelada em escatologia também. E alguns detalhes que você não vai encontrar em muitos lugares, não. Né?
São alguns estudos que eu abordei com o nosso finado irmão Luiz. Eu estou aqui reformulando. Eu estava quase aprontando uma apostila com ele, mas infelizmente o Eterno resolveu levar o nosso mestre Luiz, né? Mas algumas coisinhas que ele passou para mim aqui, eu vou reformular aqui. Estou checando os textos em grego, em hebraico. E quando eu passar para vocês aqui, vai ser coisas impactantes. Eu, pelos seminários que eu já fiz de escatologia, eu nunca vi um assunto abordado desse nível, entendeu? Então vai ter algo muito interessante. Muito bom. Muito bom. Pessoal, alguém tem mais algum comentário para fazer? Quer fazer alguma pergunta? Hoje o nosso irmão Renano tá em Não apareceu, silêncio né? aí. Ele tá em O silêncio? homem Ele não tá aí quis ou não fazer, veio? o homem não quis fazer nenhuma pergunta pro senhor, não. Ele tá Graças aqui, a ué. Deus, cara. Graças a Deus, que o Renan, quando ele pergunta, é complicado. Ah, ele aí, ó. Apareceu. Ele apareceu, ele Bem, apareceu. O estudo foi tão abençoado e tão completo que hoje não surgiu nenhuma dúvida, viu? Deus abençoe. Rapaz, eu fico feliz, Renan, porque eu falei assim, eu tô falando aqui em hebraico aqui, será que estão me entendendo, né, meu? Que foi uma tradução bem rústica, né? Eu não sou um tradutor profissional, né, mas eu trouxe de uma forma que deu para entender. Eu falei, será que eles estão me entendendo? Eu tava preocupado de vocês não conseguirem me entender. E eu fiquei feliz aí que todos entenderam. Fiquei muito feliz mesmo. Nós ficamos muito felizes porque esse estudo foi mais um dia de apreciar a eternidade aí com todos vós. Deus abençoe mesmo, viu? Amém, Renan. Fico feliz aí, cara. Fico feliz aí. Porque quando a gente formula um estudo, a maior dificuldade que tem é você transmitir ele para as pessoas, né? Então, dá até um friozinho na barriga. Será que eu vou conseguir transmitir isso para as pessoas? E quando a gente consegue, para a gente é uma bênção de Deus. Louvado seja Deus. E quando terminar o estudo das duas casas, aí nós adentraremos mais um ciclo de estudos de escatologia, né, Brenda? A gente pode, é isso. A gente vai começar a abordar a questão escatológica também, né? Eu vou entrar numa área que é uma área muito difícil também, né? Mas o pouco que eu sei, eu vou passar para vocês. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. A gente tá criando uma base aqui, cara. A base boa, né, o Bradel? Baruch Hashem, bendito seja Deus. É uma base que eu fico... Até comentei isso, né, com o Gerson, com o pastor Wagner. A gente fica triste que a gente convida inúmeras pessoas e a gente sabe que tem gente que tem condição de participar, um negócio aqui de graça, né? Está sendo dado de graça mesmo, um conhecimento aí que é lapidado, um conhecimento que vem do eterno, passado com dedicação, e a gente compartilha e tem gente que despreza, que não dá valor e tudo. Mas assim, Baruch Hashem, eu creio que cada live dessa, cada momento desse tem contribuído muito para o nosso entendimento, tem nos dado aí um gabarito sensacional. Queria aproveitar aqui e fazer menção aos nossos irmãos aí, Bonifácio e Gerza, que entraram aí, foi bênção. Fernando, parece que ele quer fazer algum comentário, Fernando? Sim, shalom a todos. Pastor Fernando. Shalom, pastor Fernando. Shalom. Cada quarto eu vou falar para você, tá sendo uma bênção enorme. Rapaz do céu. Glória a Deus, pastor Fernando. É maravilhoso. E assim, né? Você colocou muito bem, pastor Kersten, porque naquela passagem, Mateus capítulo 24, que você citou, né, as pessoas confundem, acham que aquele que vai ser levado que vai reinar com o Senhor, mas não é. Aquele que vai ser levado, o Senhor colocou muito bem, aquele que vai ser levado, será já levado para o juízo, e aquele que vai ficar, reinará com o Senhor. Muito bom colocação. E você pode ver que você citou lá em Deuteronômio, né, no capítulo 24, e se nós formos o capítulo 19, os fariseus estavam com essa dúvida, né?
de estar falando ali com o mestre ali, e Jesus Cristo veio e começou a completar, falando tudo, né, devido aos corações que tava... Dureza do coração do homem. O coração tava, a dureza do coração, né, nossa, é tremendo, sim. Nós quando começa a entender isso, nossa, isso que você tá fazendo aí, pegando Jeremias, você viu que você só abordou Jeremias capítulo 3, e já saiu um profundo mistério da parte do Senhor, né? Mas que o Eterno continue abençoando a todos que tá Amém, meu irmão. ouvindo, né? E o Brendel foi bem feliz também falar que a gente fica triste, né? A gente convida as pessoas, só que infelizmente as pessoas não estão querendo. Eu acho, é bem provável que as pessoas não estão querendo compreender as escrituras no seu contexto original, né? Mas o que nós temos que fazer é estar orando, né? É que infelizmente, pastor Fernando, as pessoas elas não vão para a igreja para aprender sobre Deus. Elas vão para a igreja para saber o que Deus pode dar para elas. É um costume que nós herdamos. Nossa, entendeu? É difícil. Então, infelizmente, por mais que nós tentamos passar alguns estudos, só pessoas que gostam mesmo que vão querer aprender. Exatamente.